Fala, meus consagradinhos! Como é que vocês estão, meus bons? Deixa eu segurar o goleiro Adebar aqui, porque deve estar todo mundo adebarizado. Ou não? Meus amigos, o que é esse goleiro Santos no Atlético Paranaense? Tava aqui agora para gravar o vídeo, tava ouvindo a coletiva de imprensa, ele tá falando na zona mista. Mas pro meu vídeo não ficar muito tarde, eu quero postar o quanto antes pra vocês. Eu tinha que ouvir um pouco do Adebar, porque assim, nas minhas anotações só dá o nome dele. Hoje, num jogo difícil, jogo de Copa do Brasil, em que tudo pode acontecer. O jogo começa 0 a 0 no agregado em 0 a 0, então era um jogo e era o tudo ou nada. E, gente, que jogo difícil. Que jogo difícil. Não que nós pensávamos que seria fácil, mas foi mais difícil ainda do que parecia que ia ser. E depois de um jogo maluco de Copa do Brasil, em que o Adebar Santos resolveu pra gente mais uma vez, ficou pra nós aí a lição de que precisamos mexer em muita coisa. Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo o que aconteceu nesse jogo de Copa do Brasil, em que o Atlético foi mais uma vez para as oitavas de final da Copa em busca do bicampeonato, beleza? Fica comigo! Meus amigos, eu até me bananei um pouco ali no que eu queria falar pra vocês do começo do jogo, porque agora eu não falo o nome do time que a gente jogou contra na abertura, e o time era o nosso irmão, o nosso xará de Goiás, lá de Goiânia, né? O Atlético Goianiense. Então todo mundo sabe, todo mundo viu, o jogo aqui na Baixada foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito difícil, e lá não foi diferente. O que eu separei aqui, meus amigos, na minha análise sem filtro, foi o quê? Foi um jogo de primeiro tempo do Atlético Paranaense e segundo tempo de Atlético Goianiense. Foi isso. O Atlético ele entra numa proposta, até pela escalação que tinha, em que quando a gente vê ali Portillo e Felipinho, você entende que não vai ter tanta criatividade no meio, como quando você tem um Luiz Gustavo, por exemplo, e não teve, né? Então, o Viveiros, né, a gente sempre acredita que ele vai fazer uma grande partida, que ele vai ser o nosso homem-gol e que ele vai resolver pra gente a qualquer momento, mas ele depende muito do Viveiros Ball. E o Viveiros Ball, ela geralmente vem do meio de campo ou dos alas. Aí quando a gente tem um jogo em que o Atlético tá mal, em que os alas estão mal, né, se a gente parar pra analisar o jogo do Léo Derek e do Benavides, os dois foram mal, né, o Benavides principalmente, eu vejo hoje foi uma das partidas aí se eu pegar um recorte aí das últimas 5, foi a pior partida do Benavides. Tava muito abaixo. O Léo Derek, ele foi muito bem no primeiro jogo. Hoje ele já ficou bem abaixo. E até pela função que ele vinha, né, fazendo ali. E o Esquivel teve que ficar tapando o buraco do Léo Derek. Pra mim isso ficou muito claro. Aguirre fez um jogo ok, Arthur Dias fez um jogo ok. Mas pra mim, gente, o principal ponto de hoje é o meio campo. E como o Atlético Paranaense está sofrendo com o meio campo. Então até anotei aqui as chances de gol. Eu não gosto de ficar batendo muito em lance, porque isso aí tem um monte de canal que fala. Vocês podem ver os melhores momentos aqui. Eu quero dar a minha opinião como torcedor. E pra mim, o Atlético tem a primeira chance aos 12 ali, que o Viveiros recebe uma bola na ponta direita, clareou e bateu, era de longe, era uma bola que estava saindo e o goleiro espalmou para escanteio. Desse escanteio nós tivemos uma possibilidade na cobrança de escanteio do Esquivel, de uma cabeçada do Aguirre. Ele cabeceou, deu aquele bate-rebate na área, teve um troco e a bola não entrou. E depois, logo em seguida, a gente teve um novo cabeceio numa outra falta ali do lado esquerdo, que também o Esquivel jogou lá e o Aguirre testou, mas não foi com força para fazer o gol. Isso foi praticamente o nosso primeiro tempo. Foi o que o Atlético criou no primeiro tempo. E foi muito pouco. O que eu falo que foi um tempo de cada time é que o Atlético Paranaense conseguiu segurar o Goianiense no primeiro tempo. Então a gente não sofreu no primeiro tempo. Atacamos pouco, criamos essas oportunidades, 3 oportunidades, uma com o Viveiros e 2 com a Aguirre de cabeça, e foi só. E eles não criaram praticamente nada, eles não conseguiam passar do meio de campo. O Atlético roubava a bola com muita facilidade. Nessa formação inicial, nós tínhamos um sistema defensivo funcionando mais do que o sistema ofensivo. Ponto. Quando vem o segundo tempo, a gente tem a primeira chance, pasmem os senhores, aos 39 minutos com o Viveiros pela esquerda. 39. Ele recebe uma bola lá na ponta esquerda, lá no fim da vila, ele tem que dominar, trazer pra dentro, ele bate cruzado com a direita,
com 2 se infiltrando na área que ele poderia ter tocado, mas como ele é o Viveiros, ele vai tentar, ele bateu e o goleiro conseguiu ali em 2 tempos. Chiquete até tentou pegar um rebote ali, mas já estava muito em cima. Mas por que eu fiz esse recorte dos melhores momentos, né, do Atlético? Porque nós tivemos ali 14 minutos de um primeiro tempo atacando, depois ficou um jogo controlado, em que a gente não era atacado e conseguia controlar os poucos ataques deles. E aí no segundo tempo não, aí no segundo tempo só deu Goianiense. Aí o Santos teve que entrar no jogo para poder fazer defesa em cima de defesa. E digo mais, é que o ataque deles é ruim, né? O senhor Gustavo Coutinho ali, até o Robson de Lázaro tava brincando ali, que diz que tem um comentário que falam que ele é um cara de 2 pernas direitas. Ele tentou de tudo e errou de tudo, né? Aquele Soares ali também, ele é um menino, eu não lembro o nome dele agora aqui, gente, aqui eu pego as informações aqui no SofaScore, depois eu me arrependo, porque eles dão os nomes que eles gostam, né? Eles abreviam quando é composto e tal. Aí eu tenho que ver aqui, ó, o Giovani Soares, perdão, tá, gente? Então o Giovani Soares, que é um menino mais de ponta, um menino mais de lado, também se infiltrou muito. E eles criaram muitas oportunidades no segundo tempo, em que o Santos teve que trabalhar lance atrás de lance. Foi chute rasteiro, foi chute cruzado, teve cabeçada, teve bicicleta, gente, teve bicicleta. É que os caras não são bons. Mas se essas mesmas jogadas com um time mais qualificado, como por exemplo vai ser o próximo jogo com o Flamengo, esse monte de ataque que a gente levou ali no segundo tempo era gol, era 2-3, entendeu? E os caras teriam feito o resultado deles ali, tava um gol que o Atlético, perdão, que o Goianiense fizesse ali nesse segundo tempo, que eles começaram bem melhores, acabava com o jogo. Então o Atlético foi mal. Nas mudanças, eu também quis anotar aqui as mudanças, em que a gente saiu o João Cruz para entrar o Dudu. O João Cruz hoje, de novo, não mostra para que veio, né? Dificuldade em passar, dificuldade em cortar. Eu até tava vendo ali as estatísticas dele individuais, sabe? De erro de passe, erro de domínio, passes que ele acertou na defesa, passes que ele acertou no ataque. Ele fica devendo muito, gente. Ele tenta 8, ele acerta 3, ele tenta 9, ele acerta 4. Ele tá muito abaixo, né? Aí saiu ele pra entrar o Dudu, cara, foi 6 por meia dúzia. O Dudu assistiu de dentro. E um pouco mais defensivo do que o João tava ofensivo. Então a gente perde ainda mais o meio de campo. O Léo Derek no Chiquete, aí a gente entende que o Chiquete tinha que ser mais agudo, tinha que ser mais ofensivo. Também não foi, também não criou. Chiquete tá tendo muita dificuldade nesses jogos que ele tá entrando. Ele não tá conseguindo ser aquele Chiquete que fez o brilho de todo mundo, né? O olho de todo mundo brilhar, querendo ele titular, querendo ele ter mais minutos, querendo ele não consegue, né? Aí o Portilha nos apele. Gente, o Portilha, eu não quero mais falar do Portilha nesse canal, mas não tem como, né? Aqui até no SofaScore era uma nota 7 pra ele, foram bondosos, mas baseado naquilo que ele produziu. Mas, gente, um cara do tamanho dele, que agora tá aí cotado pra ir pra Copa, né? Que apareceu na lista, né? Ele, o Steven Mendonça e o Viveiros, né? Os selecionáveis, os caras da pré-lista. Um cara que quer jogar a Copa do Mundo não pode jogar a bolinha que ele joga. Ele deve demais, gente, ele deve demais. Pra mim o Felipinho é muito melhor do que ele. O Felipinho é grosso, o Felipinho não é aquela Coca-Cola toda. E ele consegue ser melhor que o Portilha, que é um cara que vai pra Copa. Olha que coisa de maluco, velho. Mas é o que acontece no Atlético Paranaense. Então, pra mim isso é tudo muito louco, tá? Foi uma partida em que, no primeiro tempo, a gente não sofreu. No segundo tempo, a gente sofreu muito. Aí vieram os famigerados pênaltis, né, pessoal? E nos pênaltis é uma loteria. Eu até brinquei com os meus amigos dos grupos que eu participo aí do Atlético. Eu falei, gente, alguém me fale alguma coisa motivacional pra eu me animar com essa cobrança de pênaltis. Que, pelo histórico de pênaltis que a gente perdeu, eu não tava animado em ir pros pênaltis. Ah, mas tem o Santos, concordo. Mas se o Santos pegar 3 e a gente errar 2, errar 3, errar 4, a gente perde, né? E aconteceu. O Santos ali já pega o primeiro, já resolve pra gente. Todo mundo que bateu pelo Atlético fez. Isso foi muito bacana, né? Um por um, todo mundo bateu bem, né? O goleiro dos caras é um goleiro bom. É um goleiro que não tomou gol na Copa do Brasil, né? Ele foi eliminado da Copa do Brasil sem tomar gol. O goleiro Paulo Vitor não tomou nenhum gol com a bola rolando. Tomou os nossos gols de pênaltis aí, estão eliminados. Então, pra mim, a cobrança de pênalti ali salvou o Atlético, todo mundo sabe disso, porque qualquer um poderia ganhar ali. Goianiense, se ganhasse, a gente ia estar aqui agora falando, porra, os caras, pelo segundo tempo que fizeram, mereceram. A gente, pelo que criou, a gente também ia falar que mereceram, e também não falei do principal lance aqui do Viveiros ali aos 47, né, gente, do segundo tempo, em que ele recebe aquela bola que vem lá de trás, ali pra frente da meia, chama o último zagueiro pra dançar e ganha na corrida, e ele bate cruzado, tão cruzado, que a bola sai em lateral, na linha de fundo,
bem na lateral do goleiro. Então assim, ele tentou tirar do goleiro, ele não olhou pro gol, ele ganha do zagueiro, bota pra correr e bate cruzado. O Chiquete tenta entrar de carrinho, mas ficou longe pro Chiquete, não era um cruzamento, era um chute a gol, mas a bola não foi nem pro gol, né, pessoal? Então ele ficou tão frio, né, do período que ele ficou sem ser acionado, e que quando ele foi acionado novamente, né, e que nem eu brinquei no grupo, o Viveiros é um cara que ele tem que receber 3, 4 bolas pra fazer um gol. Nesse jogo ele recebeu 2, né, recebeu uma no primeiro tempo, uma no segundo. É pouco, gente. Para um 9 é pouco. O 9 você aciona ele toda hora. O João Cruz, o Dudu, o próprio Chiquete tinha que ficar pifando esse cara toda hora. Esquivel, o Benavides tinha que estar cruzando bola no Viveiros toda hora. Só que hoje o time inteiro não produziu. O time inteiro teve dificuldade, né? Porque nem eu falei, o Benavides fez a pior partida dele com o Atlético aí nos últimos 5 jogos, né? O Esquivel tentou lá na lateral, se esforçou, mas também não estava conseguindo. Estava ajudando mais na defesa do que no ataque. Na bola parada foi bem. O Zapelli entrou com sono, não conseguiu contribuir. Então assim, gente, vamos parar para analisar a classificação, né? Porque se a gente for para parar analisar o jogo, a gente merecia ter sido eliminado hoje. Merecia. Porque se os caras fizessem o gol de bicicleta que fosse, tivesse acertado no peito aquela bicicleta, e o Santos não alcançasse, era 1-0 para eles, e eles iam botar um ônibus lá na zaga e ganhava o jogo, com a bola com o tempo normal. Então o Atlético sofreu muito, né? Eu vi o Odair tentando passar pano ali pro Bruninho na entrevista, e também passar pano pro esquema tático e pra como o time jogou, mas o time não jogou bem. Não adianta passar pano. Ah, pode falar de entrega, pode falar de dedicação, pode falar de esquema tático, mas, gente, se isso não se converter em gol, não se converter em chances criadas, e não se converter em não levar susto, como a gente levou, com o ataque dos caras vindo toda hora fazendo fumaça, não resolve de nada, né? Eu conheço um monte de cara que é esforçado, mas não é bom de bola. Daí vai jogar com a gente lá e atrapalha, porque ele é só esforçado. Não dá pra ser esforçado. Tem que ter qualidade técnica, tem que ter esquema tático, tem que, quando troca as peças, não pode cair o nível como caiu do Atlético, né? Da mudança que teve ali, as 2 primeiras alterações, do Dudu e o Chiquete entrando, saindo o João Cruz e o Léo Derek, acabou com o nosso time. Acabou, e virou aquele desespero, e até todo mundo se organizar pra parar de sofrer, a gente levou tempo, né? Levou muito tempo. Então a gente tem que comemorar hoje a classificação e não ficar analisando desempenho, porque o desempenho foi terrível. E nos pênaltis com o Santos, a gente garantiu essa vaga, garantiu a próxima fase, e é sobre isso que eu quero falar agora. Antes disso, só destacar para mim o melhor e o pior da partida, né? Como sempre. Para mim o melhor da partida, o Santos, não só pelo pênalti que ele defendeu, né? E por estar ali no gol e causar o medo que os caras sentiram, tanto é que o segundo cobrador vai bater e erra, bater no tornozelo, bate para fora, porque ele viu o Santos no gol ali e tremeu. Mas eu destaco o Santos pelas defesas que ele fez ali, naquele abafa do segundo tempo em que os caras cresceram e criaram oportunidades, e o Santos gelado fez as defesas que foram necessárias. Então pra mim, o melhor da partida hoje foi o Santos. Eu acho que eu nunca tinha dado pro Santos o melhor da partida aqui no canal, é a primeira vez, mesmo ele tendo feito boas partidas, mas porque alguém de ataque se destacava, alguém no meio se destacava, isso não ocorria. Então pra mim hoje o Santos foi o melhor da partida. E pra mim o pior da partida foi o João Cruz, gente. Porque o João Cruz ele fica devendo, ele é substituído, e entra o Dudu que não tá em melhor forma que ele, e tá pior que ele, e faz o nível ficar ainda mais baixo. Então eu poderia analisar os demais, poderia, né? O Mendonça ficou devendo também. O Mendonça tá vindo devendo já algumas partidas, né? Não tá sendo vertical, não tá criando, não tá pifando Viveiros, não tá criando chance nem pra ele, então tá muito difícil pro Speed. Mas eu vou ficar com o João Cruz, que pra mim, entre ele e o Portilha, tava pau a pau. Mas eu vou ficar com ele como o pior da partida hoje, tá? E falando de Copa do Brasil, que todo mundo sabe que o próximo jogo é o Flamengo, já falo sobre isso. Falando de Copa do Brasil, no dia 26 de maio, eu não sei que dia da semana é isso, deixa eu dar uma puxada aqui. 26 de maio é o sorteio da Copa, é uma terça-feira. É o sorteio das oitavas de final, pessoal. Então, dia 26 de maio, sorteio das oitavas de final. Sorteio para saber quem é o adversário e sorteio para saber de quem é o mando de campo. Primeira em casa ou primeira fora. E é todo mundo na mesma combuca, tá? Então agora a gente entra nas oitavas de final, vão os 16 nomes pro pote. Balanga, tira um, tira outro, pá, confronto. Tira um, tira outro, pá, confronto. Definidos os confrontos, depois o sorteio dos mandos de campos. Então ninguém é de ninguém, né, pessoal? Tá tudo em aberto, tudo pode acontecer. Beleza? Falando de próximo jogo, domingo na Arena da Baixada, 7h30.
Atlético e Flamengo, precisamos urgentemente ganhar, né? Estamos vindo de derrota, antes disso viemos de empate com o Grêmio, que não era para ter empatado, então o Atlético vai ter que conseguir pontos ali com o time sensação do momento, né? O time que está em busca do Palmeiras. Com certeza o Flamengo vai vir com artilharia máxima, não pesquisei sobre isso, então eu posso estar falando besteira aqui, mas acredito que o Flamengo venha com força máxima para a Baixada, para tentar essa vitória, para continuar encostando no Palmeiras, né, mesmo com um jogo a menos. Então vai ser um jogo extremamente difícil para o Atlético, mas que, devido às últimas partidas, a gente vai ter que lutar para buscar esse resultado, né? Foi o Vasco, né, o último jogo que a gente perdeu, e agora a gente vai ter que buscar esse resultado contra o Flamengo, porque perdemos pontos pro Grêmio, foi 1-0 pro Vasco, né? Agora lembrei até do gol, aquele lance bobo, aquele 1-2, né, que eles fizeram. E antes disso o Grêmio, que nós, com a expulsão do Esquivel, nós deixamos de ganhar ali mais 2 pontos. Então, contra o Flamengo agora, se vier o resultado positivo, a gente coloca aí nesse caixa de recuperação de pontos perdidos e se mantém no pelotão de cima. Agora, se a gente perder ou empatar, com certeza vários clubes aí vão passar a gente. Não tô com a tabela aqui agora, até pro vídeo não ficar tão longo, mas é jogo de tudo ou nada, beleza, pessoal? Hoje é isso, vamos, que nem eu falei, comemorar a classificação e vamos deixar para pensar a Copa do Brasil agora só depois da Copa do Mundo, beleza? Sorteio 26 de maio e os jogos depois da Copa. Pessoal, por hoje é isso. Você que ficou até aqui, deixa teu joinha, deixa um comentário, me ajuda muito no engajamento. Se puder, se inscreve no canal, manda em algum grupo do Atlético que você participa, que me ajuda muito na divulgação, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa semana e até domingo que eu estarei aqui para falar tudo o que aconteceu em Atlético e Flamengo, beleza? Valeu!